Você tá... Vai pro fórum. Preciso mudar. O Bruno mandou pra mim. Mandou não. Mandou na verdade, tá com o senhor. Aí o senhor manda pra ele, ele manda pro meu WhatsApp. Você pode mudar o senhor. Beleza? Conexão cair, tipo, você vai encerrar o vídeo no meio do negócio. Posso mais nem olhar no WhatsApp. Muito boa noite a todos, pedindo para que os nossos convidados assumam seus assentos para nós darmos início aqui à nossa noite. A Gomes de Matos, consultores associados, a Sobral Gráfica e Editora e a Livraria Cultura agradecem a presença de todos vocês para o lançamento do livro Gênio Sem Lâmpada, Dicas Geniais para o Sucesso no Mundo Empresarial, por Eduardo Gomes de Matos. Eduardo Gomes de Matos é sócio, fundador e diretor-presidente da Gomes de Matos Consultores Associados, formado em Economia pela UFC, pós-graduado em Administração de Empresas. Consultor responsável pela implantação de inúmeros projetos de estratégia e competitividade em várias empresas pelo país. Único certificado a realizar o Best in Class Leadership e Best in Class Executive Counseling do Nordeste, metodologia proveniente da consultoria americana Persona Global. Especializado em desenvolvimento empresarial e na utilização das mais modernas ferramentas de gestão empresarial. Autor do livro Novos Padrões de Gestão Empresarial e coautor dos livros Os Desafios da Competitividade, Treinamentos Comportamentais e Empreendedor Total. Recebo agora no nosso palco Eduardo Gomes de Matos. Bom, nessa noite o Eduardo vai participar com a gente de um lançamento de um filho, né? Porque ele falou hoje à nossa tarde, quando nós tivemos acesso ao livro que está aqui e que alguns de vocês podem adquirir aqui na frente no final da nossa palestra. E nós preparamos algumas perguntas a você como autor desse livro e no que a gente pode ter como aprendizado dessa oportunidade, né? Como grande autor. E a primeira pergunta é como nasceu o projeto deste livro, Eduardo? O projeto do livro nasceu de uma necessidade que a gente sentiu. Eu tenho um programa na rádio, há 2 anos atrás a DIE Entretenimento nos convidou para fazermos um programa na rádio onde eu compartilhasse algumas experiências, alguns aprendizados que nós tivemos ao longo desses 25 anos como consultor, né? Essa carreira de consultor ao longo dos 25 anos. E eles pediram para eu compartilhar algumas dicas empresariais. Então, nós temos um programa chamado Gestão e Negócio 105, que vai ao ar todos os dias, por volta das 2, entre 14 horas e 14h15, mais ou menos, 14h20, onde eu dou uma dessas dicas empresariais. E vários ouvintes, e vários amigos também, começaram a dizer assim: Eduardo, eu ouvi a dica, achei super legal, mas eu queria ouvir de novo, ou ler a dica e tal, onde é que eu tenho acesso a essas dicas, né? E aí nasceu a ideia da gente pegar todas essas dicas do programa nos últimos 2 anos, condensar todas essas dicas por temas, alocar por temas e realmente fazer um livro. Bom, nós trouxemos aqui alguns trechos do livro para que você, como autor, pudesse comentar. E aí um deles aqui fala sobre o miau. O que seria o miau, Eduardo? E qual é a sua dica, né? O que a empresa faz o que as empresas fazem com o feedback? É uma coisa que vai, né, que consta no seu livro aqui. Feedback sempre é uma necessidade que todo gestor tem de fazer, né? De dar feedback para a sua equipe, para os seus liderados. E eu trabalhei há muitos anos atrás nessa empresa, que era um grande supermercado, aqui, um supermercado de uma rede nacional, que a gente dizia lá como é que acabavam os feedbacks, né? O gerente chegava, dava um feedback duro no encarregado da seção, o encarregado ficava com raiva, dava um feedback duro no funcionário, o funcionário ficava também nervoso, com raiva, chegava, brigava com a mulher em casa,
e a mulher em casa, então, com raiva, brigava com o menino que estava com travessura, né? E o menino com raiva, ela que tinha levado umas palmadas, tacava o pau no gato, né? Então, o feedback lá acabava no gato. A gente tinha essa história que o feedback acabava sempre lá no gato. E aí eu pergunto, né, o meu conselho é, na sua empresa os feedbacks acabam no gato? Né? Ou você realmente está dando feedbacks que fazem com que as pessoas cresçam, que fazem com que as pessoas, vamos dizer assim, tenham a consciência daquele ponto de melhoria que ela tem profissional? Então, para não acabar no gato, porque às vezes acaba no pobre do gato. Excelente dica aí sobre feedback. Outro trecho do livro fala sobre a importância dos banheiros, né? E o que é que isso traz, o que é que tem interessante nesse ponto, para a gente poder ler? Todo livro é baseado na minha vida, na minha vivência, e sempre, a Fernanda, minha esposa, está aqui, a gente vai em alguma empresa, eu como cliente, né? E sempre percebo muitas coisas erradas que devem ser feitas, né? E aí no começo ela dizia assim, por que tu não diz o que é que está errado, né? Eu digo, não, eu não dou consultoria de graça, né? Não posso dizer, porque aí é dar consultoria de graça, eu não posso dizer o que é que está errado, né? E uma vez nós fomos sair à noite e chegamos num determinado restaurante, e estava lotado esse restaurante, e aí estávamos aguardando a mesa, e esperando aquela mesa, então, eu disse, Fernanda, fica aí que eu vou aqui no banheiro. E aí fui no banheiro. Na passagem para ir no banheiro, passava pela cozinha, né, do restaurante, onde se fazia as refeições. E eu vi o nível de limpeza, de organização, era imundo, sujo, horrível, né? E quando eu voltei, ela disse, a mesa já está disponível. Eu disse, não, mas nós vamos embora, porque não dá para comer aqui. Então, a dica que eu dou é, cuide muito bem dos banheiros. Como a empresa cuida dos seus banheiros, né? Significa como ela cuida do cliente, significa como ela cuida dos processos. Então tem que ter muita atenção aos banheiros. É uma coisa que eu sempre, lá na Gomes de Matos, eu vou muito buscar esse ponto, né? Olha, tá limpo, tá cheiroso, tem flores, né? Então o banheiro é muito importante. Por exemplo, a gente estava até comentando isso hoje, a gente fica impressionado, tem um bom exemplo a gente sempre diz o nome, que são os banheiros do Rio Mar. Né? Você entra no banheiro do Rio Mar, sempre são impecáveis, são limpos, são cheirosos, né? A gente está lá todo dia, né? Sempre a gente que tem necessidade de ir ao banheiro, sempre é um momento não decepciona o banheiro do Rio Mar. Então, as empresas, elas têm que cuidar disso, né? Tem empresa, por mais simples que as pessoas que trabalham na empresa, mas as pessoas quebram, as pessoas sujam, então significa que você não está educando bem a tua equipe, né? Porque a equipe tem que ser educada para, no mínimo, saber usar um banheiro, né? Se o nosso funcionário não sabe usar um banheiro, nós temos que educar ele para ensiná-lo a usar um banheiro, que ele use o banheiro, que o banheiro fique, vamos dizer assim, possível de ser utilizado pelo próximo colaborador. Então a gente sempre dá muita atenção aos banheiros, como a empresa vê os banheiros, como ela vê os processos da empresa. Transmite para as pessoas e as pessoas transmitem para o final. Eduardo, parabenizando pela qualidade do livro, né? Pelas as gravuras, pela maneira como o livro foi conduzido, aproveitar a oportunidade que a gente tem o Fernando Hélio, aqui da Sobral Gráfica e Editora, que é um grande parceiro da Gomes de Matos, e pela qualidade do livro e da forma como ele foi colocado, né? O Fernando, quando eu passei a ideia para ele, Fernando, estou com essa ideia aqui e tal, tenho essa necessidade, o que é que você acha? Fernando é um empreendedor, né? Fernando bota para fazer. Tudo que ele realmente, vamos dizer assim, a Sobral Gráfica hoje é considerada a melhor gráfica do Ceará, não é à toa, é devido ao trabalho que o Fernando faz junto com os irmãos e com os pais, nesse empreendedorismo. Então o Fernando foi um entusiasta do livro. Agradecer também a Meg Banhos, né? Que a Meg, essas ilustrações de uma artista plástica. O título do livro também não seria esse, seria outro título. Esse título eu acho que nós internamente na Gomes de Matos tínhamos criado, mas aí quando a Meg leu o livro e tal, e aí ela disse, eu fiz uma proposta de título para o livro e de capa para o livro, e eu queria apresentar para você. E quando ela apresentou para a gente, né, Fernando, lembra bem? Lá no auditório da Gomes de Matos, eu disse, olha, eu achei fantástico, né? Então era o gênio sem lâmpada, Eduardo Gomes de Matos. Eu disse, não quero o Eduardo Gomes de Matos. Eu disse, por favor, pode pôr Eduardo Gomes de Matos, porque o gênio não sou eu, né?
é por Eduardo Gomes de Matos, mas não o Eduardo como gênio, tá? Vou falar na Meg Banhos, ela acabou de chegar com a Marília, né, que foram as nossas ilustres, vamos dizer assim, que fizeram todas essas belíssimas ilustrações que estão no livro. Excelente. Nós temos outra pergunta que é: qual o maior benefício que essa leitura levará às empresas e seus gestores? Tiago, eu sempre aprendi muito com os outros na minha vida, né? Eu digo que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que são burras. Quais são essas pessoas? São as pessoas que passam por experiências próprias e não aprendem. Eu considero essas pessoas com pouca inteligência, né? Para não dizer burras. Tem as pessoas inteligentes, que são aquelas que aprendem com as suas próprias experiências. Elas passam por experiências positivas ou negativas e aprendem com essas experiências. E eu digo que são as pessoas sábias. As pessoas sábias são as pessoas que aprendem com as experiências dos outros. Eu não preciso passar por aquela experiência para que eu possa aprender. Então, temos alguns empresários aqui, alguns empreendedores, né? Vamos dizer assim, a pessoa que é empresário, que é empreendedor, ela aprende muito com a experiência dos outros. Eu aprendo muito com a experiência dos outros. Um dos livros que eu mais gosto de ler é biografia. Porque se aconteceu aquela história, se aconteceu aquilo com aquele empreendedor, né? Se aconteceu, se ele errou, se ele acertou, para mim me traz muito ensinamento. Eu diz, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso fazer. Tanto assim que no livro tem uma parte sobre liderança, que tem várias e várias dicas que realmente estão colocadas com relação a o que as pessoas de sucesso fazem, o que as pessoas de sucesso não fazem, os erros que foram cometidos. Então, eu acho que o grande ganho, vamos dizer assim, para as empresas, para os gestores, é esse compartilhar desses anos de experiência, esses 25 anos de experiência, porque todas as histórias, como é que é o meu processo criativo, né? Eu vejo às vezes uma manchete, aí eu anoto aquela manchete e digo, vou falar sobre isso. E aí depois eu me sento, normalmente, à noite em casa, com um tablet, e aí vou escrevendo aquelas dicas ali sobre aquela manchete que eu vi numa revista, ou que eu vi num telejornal, ou que um cliente meu me contou, né? Tem algumas histórias que são de clientes, eu não cito para preservar o nome do cliente, mas são alguns clientes que às vezes ele me contou uma história e eu adaptei aquela história e coloquei a história dentro do livro, trazendo para um aprendizado, para uma lição. E para quem conhece o Eduardo, sabe que o Eduardo é um grande contador de histórias, né? Então, acho que essas histórias estão traduzidas aqui neste livro. É o meu I, né, Madalena? É o I, né? Contador de história. Nós trouxemos aqui outros trechos do livro. Neste, o Eduardo fala sobre... Você já imaginou uma empresa que a base da gestão é o amor? Como essa empresa funciona, Eduardo? Essa empresa é uma empresa real, né? Essa empresa, eu coloco aí, né, que é dirigida pelos sonhos das pessoas, uma empresa onde é permitido você pensar, falar e agir sendo você mesmo, uma empresa onde a crença que o elogio traz a motivação, onde o uniforme é entregue numa embalagem de presente, porque ele está recebendo um presente ali, porque ele está ganhando uma marca de presente. Não imaginem, realmente essa empresa existe, não é a Gomes de Matos, né, mas inspira a Gomes de Matos. É uma empresa brasileira do setor de saúde, com 1.600 colaboradores e que cresceu nos últimos 10 anos mais de 1000%. Né? Essa empresa eu tive a felicidade e a honra de conhecer as 2 fundadoras. São 2 senhoras que já não estão mais no comando da empresa. O nome dessa empresa eu posso falar porque é um caso positivo. É o laboratório Sabin, né? Que nasceu em Brasília e hoje está no Brasil inteiro. E as 2 donas, começou elas 2 e uma funcionária no laboratório, né? E o laboratório hoje é um modelo de gestão é um benchmarking de gestão. E o que elas trabalham dentro da empresa é o amor, né? É o amor. Então, o amor ao cliente, o amor ao que elas fazem, o amor na limpeza, né? Elas próprias, todo pequeno empresário sabe disso, né? Às vezes a gente aqui limpa no começo a nossa empresa, né? E eu sempre digo para todo consultor, às vezes o consultor entra na Gomes de Matos e às vezes, sei lá, a dona Ana faltou e o banheiro está sujo, a gente tem que limpar o banheiro. E uma vez um consultor não gostou muito, mas aí eu peguei a luva e aí limpei o sanitário. E depois que eu limpei o sanitário, tirei a luva e disse assim, minha mão não caiu, a mão da gente não cai, né? Todo o trabalho
para se fazer é digno. Não tem nenhum trabalho que não seja digno de ser feito, né? Então, isso é um dos tópicos aí que a gente trabalha, justamente esse compartilhar de boas experiências como o Laboratório sempre faz, onde tem uma gestão totalmente pautada no amor. Excelente. Temos aqui mais um trecho do livro, Milhos e Pombos. A relação do marketing, que inclusive talvez faça parte do tema do seu treinamento agora no próximo sábado, né? Qual a relação desse marketing e arte? Exatamente. O marketing mudou completamente, né? Quem lê e que acompanha, hoje nós temos uma nova jornada do consumidor, né? Onde o Kotler, através do livro Marketing 4.0, explica toda essa mudança que nós tivemos em termos da jornada do cliente. Inclusive, mês passado também nós tivemos um evento na CDL, que foi o Debates e Tendências, onde nós apresentamos várias tendências de varejo, com essa mudança do consumidor, como era o consumidor e como ele é hoje, né? E quais são as tendências, a importância das mulheres nesse consumo, a importância dos jovens também nesse consumo e a importância do que nós chamamos netsense, né? Foi um termo cunhado por um cara que trabalha muito com internet, e hoje se nós tínhamos os cidadãos, hoje nós temos os netsense, que são os cidadãos que trabalham, vamos dizer assim, que constroem a sociedade através da internet. Então, quando eu coloco aí milhos e pombos, é uma coisa que eu digo muito dentro da Gomes de Matos, né? O marketing é responsável por espalhar o milho. O marketing espalha o milho, né? Ele espalha o milho para que os pombos venham comer os milhos. Quando o pombo vem comer o milho, o trabalho do comercial, o Marcelo está ali, trabalha na área comercial, o trabalho comercial é pegar o pombo, né? Então o marketing ele espalha o milho, torna aquela oferta agradável, mas o comercial tem que efetivamente transformar aquele curioso, transformar aquele prospect, transformar aquele lead e converter efetivamente no cliente. É isso que eu vou falar no sábado, no Marketing 4.0, no curso. Vou mostrar justamente as técnicas que as empresas estão adotando hoje nesse novo mundo para aperfeiçoar esse processo, tanto do cliente. Antigamente nós tínhamos atenção, interesse, desejo e ação, né? Que era o AIDA, né? Hoje nós temos os 5 A's, onde eu saio de um cliente, dele assimilar a minha marca, dele ter conhecimento da minha marca, para ele chegar lá no final, a apologia da minha marca, né? Eu tenho o prazer de ter aqui o seu Nilo Maia, viu, seu Nilo? E uma coisa que eu fiquei honrado, assim, eu me arrependi de não ter tirado uma foto ontem, mas vou lá voltar na próxima encontro tirar uma foto. O seu Nilo Maia, que é presidente da Nilo Maia Distribuidora, quando eu cheguei na sala dele, tinha uma grande placa de metal, de aço escovado, e dizendo o seguinte: esta empresa é assessorada pela Gomes de Matos, pela PIP e PC Sistemas, né? E o seu Nilo hoje é um advogado da nossa marca, divulga a nossa marca, é o maior vendedor da nossa marca, né, seu Nilo? E assim, é muito bom, é muito prazeroso a gente trabalhar com um cliente que acredita no nosso trabalho, né, que faz a divulgação da nossa marca e que constrói junto com a gente e que aperfeiçoa os nossos processos e tudo mais. Então, essa aí da assimilação até a apologia. Então, nós temos que ter esse caminho todo, né? Desde a assimilação do cliente, da marca, ele ter conhecimento da marca, até a apologia. Significa que ele comprou, que ele teve ação, que ele comprou de novo, né, a nossa marca e que ele defende a nossa marca. Isso é fato. O cliente hoje, com a horizontalidade da internet, acontece esse processo, né? Ele tem capacidade de se posicionar perante produtos, serviços, empresas, marcas. Então é um avanço muito grande. Hoje nós temos horizontalidade nesse processo. Tem uma dica que dá certo, né? A gente tem aqui um exemplo claro. Nós temos uma terceira pergunta: qual a melhor maneira para ler este livro? O livro, são dicas, né? Então, e está por temas. Então, ele está por tema de venda, liderança, autogestão. Então, são 8 temas, gestão de pessoas. Então, nós colocamos 8 temas. A pessoa pode ler o livro numa sequência toda, né? Lendo o livro a cada dica. A pessoa também pode ler por tema. Eu quero ler uma dica por tema, né? Ou então, eu quero fazer um aquecimento da minha reunião, né? Com meus vendedores ou com a minha equipe. E pegar uma das dicas daquele tema e trazer para aquela reunião e dizer: olha, o Eduardo deu essa dica, vocês concordam com o Eduardo, vocês discordam? Como é que a gente pode aplicar essa dica aqui dentro da nossa empresa, né? E aí tem várias maneiras de ler o livro, não é um livro sequenciado, né?
As dicas, elas, vamos dizer assim, elas estão de fácil leitura, porque são dicas, como a gente viu aí, algumas são curtas, e aí facilita esse processo de leitura. Para quem adquire o livro, você tem a praticidade de poder usá-lo como uma ferramenta de gestão na empresa, porque parte deles são leis. Né? Então você tem aqui de fato a oportunidade de poder colocar essas leis em prática dentro da empresa por uma leitura que pode ser como um manual de consulta, né? Não é uma leitura que é sistematizada. Aqui mais trechos do livro, na descida é que a gente embala, e aí que você pudesse comentar essa parte do livro, só o seu conselho. Recentemente, né, a gente viveu 3 anos muito difíceis na nossa economia, né? 2015, 2016, 2017 foram anos extremamente desafiadores para todo empresário, para todo profissional, né? Para todo executivo que tinha que efetivamente buscar gerar resultados. E eu peguei, isso aí é um ditado que existe por exemplo, lá em Tianguá, né? A gente estava conversando, Fernando, lá em Sobral da Meruoca, né? Quem mora na serra diz muito isso. Na descida é que a gente embala, né? Então, como nós tivemos anos desafiadores, né, na economia nesses últimos 3 anos, o que foi que nós fizemos? Pegamos esse texto, né? Na descida a gente embala, eu só vou escrever sobre isso. Como é que eu posso trazer isso para dentro da gestão empresarial? Justamente escrevi essa dica. Esse ditado popular muito comum e conhecido por pessoas que moram em serras, é muito apropriado para o momento atual da nossa economia. Com a crise do mercado, devemos aproveitar a descida para embalar. Meu conselho? Reveja e aperfeiçoe seus processos comerciais, operacionais, administrativos e financeiros, porque, como dizem na serra, é na descida que a gente embala. Então, é na descida que a gente embala. Quando o carro está descendo, porque hoje o pessoal aí, o Leonardo e tal, não usa mais carro manual, né? Só é tudo automático, né? Não tem mais carro manual. Mas, na minha época, eu pegava liso, fazendo faculdade, pegava muita banguela, né? Aí o cara bota na banguela, a descida embala, que é uma beleza. Tem uma descida lá em Tianguá, você passou do Tianguá, você anda 18 quilômetros para chegar no Piauí na banguela, né? Os caminhoneiros fazem muito aquela banguela ali, né, Fernando? Então, com a economia descendo, é um momento cada vez mais de investir na empresa, né? Esse ano, vamos dizer assim, nós agora em setembro, você sabe disso, nós em setembro agora atingimos a meta do ano passado. Sim. Agora em setembro nós já atingimos o ano passado já. E temos outubro, novembro e dezembro para trabalhar ainda, né? Mas assim, quando começou o ano, eu reuni toda a minha equipe, os meus sócios, e disse assim, gente, esse ano nós temos que ir mais fundo, nós temos que nos mostrar mais e tal, vamos começar fazendo um grande fórum agora em janeiro. E aí começamos fazendo um grande fórum lá no Gramareiro, em janeiro, né? Vamos recuperar a performance da sua empresa, e vamos embalar, e vamos fazer mais coisa, e vamos se mostrar mais, e vamos embalar. Se a economia está descendo, é o momento de embalar mesmo, e para que a gente, quando ela subir, a gente esteja embalado nessa subida aí, como a gente está percebendo agora alguma recuperação da economia e, vamos dizer assim, isso tem refletido positivamente na nossa empresa, né? Então a gente acredita nisso. Tudo que a gente fala, a gente tenta praticar dentro da nossa empresa, porque a gente acredita que isso é integridade. Aproveitando a oportunidade, nessa quinta-feira tem um fórum, Novo Mercado, Novos Métodos, e o quanto o participante desse fórum vai poder ouvir mais dicas sobre o que fazer nesse momento. Esse fórum, vamos dizer, nós vamos apresentar algumas pesquisas realizadas, principalmente por Harvard, né? A gente sempre busca trazer o que há de mais moderno em tecnologia de gestão empresarial, né? Então, por exemplo, hoje um dos nossos sócios, que é o Guilherme Pequeno, está em Recife, fazendo um curso sobre governança de empresas familiares, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Semana que vem, eu estarei no fórum em São Paulo, da Universidade de Harvard, né? Onde ele está trazendo Roger Martin, o cara que eu não lembro bem o nome dele agora, que escreveu Ed Strategy. Então, tem vários e vários fóruns. O Eduardo Hamlin, que é nosso diretor de marketing e inovação, está indo para o fórum em Belo Horizonte, né? ID 360. Então, a gente sempre está buscando o que há de mais moderno em tecnologia. E Harvard, ano passado, fez uma pesquisa a nível mundial, inclusive aqui no Brasil também com alguns executivos e empresários, e o que é que esses executivos estão fazendo de diferente. Então, esse vai ser das palestras do nosso fórum, vai ser justamente isso, apresentar essa pesquisa e compartilhar com os nossos clientes, nossos parceiros e patrocinadores que estarão lá,
o que é que os empresários executivos de sucesso estão fazendo hoje diferente do que não faziam antigamente, né? Então a gente vai compartilhar isso. Depois nós vamos ver o case de um grande amigo nosso, que é aqui do Ceará, que é um cara de extremo sucesso, que a empresa dele, nós participamos desde a primeira contratação do primeiro gerente comercial, que é a Fortes Informática, e a Fortes ela cresceu muito, cresceu para o Brasil inteiro, e o grupo do Zé Carlos se tornou um grupo com 15 empresas. E eles percebendo, como vários de nós percebendo a questão da educação à distância, do EAD, eles resolveram inovar e criar uma plataforma de ensino EAD chamada Elore. E em algumas situações anteriormente, vamos dizer, essa ação era feita por um executivo. O Jorge, que é o vice-presidente comercial da Fortes, ele teve a coragem, a ousadia de sair da vice-presidência do grupo, né? Deixar o paletó e a gravata, vestir uma camisa gola polo e dizer assim: meus sócios, eu vou cuidar da Elore, eu vou ser presidente da Elore. Tomem conta da Fortes, eu vou cuidar desse filho que a gente está nascendo agora. E aí então o Jorge vai contar toda essa história e essa transição de carreira que ele, como empresário, né, teve essa coragem e ousadia de sair da Fortes, uma empresa estruturada, com muitos anos no mercado, líder de mercado, e começar um novo negócio na Elore. Então o Jorge vai contar isso e compartilhar, e um debate juntamente com os nossos convidados, né, com os participantes do fórum, sobre essa experiência. E finalizando, nós vamos ter um painel, justamente com alguns empresários e alguns executivos, discutindo o que eles estão fazendo diferente para ter resultados positivos esse ano. E aí a gente também vai estar aberto para também para os participantes, né? Estimamos aí em torno de 200 a 300 pessoas. Hoje nós estamos com 200 e poucas pessoas já confirmadas no fórum, mas sempre no último dia, nos últimos 2 dias, o volume aumenta muito. Talvez a gente tenha 250, 300 pessoas que participarão na quinta-feira pela manhã conosco. E aí, lembrando que esse fórum acontece nesta quinta-feira, entre 8 da manhã e 1 da tarde, e que no site da Gomes de Matos você tem mais informações, também consegue fazer a inscrição, tem que correr, porque de fato a gente está aí se aproximando para a finalização. Eduardo, a gente tem aqui uma outra passagem do livro que fala sobre o que define o ser humano é o amor e o trabalho. Normalmente o amor é citado no livro, né? E dessa vez falando sobre essa definição na relação amor-trabalho. O que você pode comentar para a gente? Faz um pouco da minha história aí, né? Eu amo o que eu faço, né? Eu amo de paixão o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja o que eu faço. E a minha história é mais ou menos a seguinte, né? Eu vou contar essa história aqui que é engraçada. Eu não contei no livro, mas ela é engraçada. Eu trabalhava numa empresa em 1991, mais ou menos eu entrei nessa empresa, e naquela época nós tínhamos uma inflação muito alta. Então, naquela época eu ganhava 10 salários mínimos. E eu tinha bem esse número, eu ganhava 10 salários mínimos, né? Que hoje daria, o quê? Quanto é hoje? 985 9 mil reais, né? Eu ganhava esse valor aí. E em 91 eu fui contratado pelo Grupo Pão de Açúcar para ser consultor. Então eu trabalhava como executivo no Sindicato dos Lojistas, e à noite, aos sábados, eu trabalhava no Pão de Açúcar, de 8 da manhã até às 17, né? A Fernanda, minha esposa, na época, nós tínhamos um 1, e ela ia me deixar lá no 1, e aí ia me pegar no final da tarde, no Pão de Açúcar, e eu trabalhava no Pão de Açúcar no final da tarde, à noite e nos sábados. E isso foi vamos dizer, contínuo durante esses 4 anos, né? Foi contínuo durante esses 4 anos. E o Pão de Açúcar crescendo muito aqui no Ceará, dando um resultado muito grande. E quando foi em 94, eu cheguei para o presidente do sindicato e disse assim: Moacir, eu vou sair do sindicato, eu vou ser só consultor. Aí ele: rapaz, você vai deixar o sindicato? Vou. Mas tá, não sei o quê. Aí ele: não deixe não, porque nós temos um congresso nacional de sindicatos patronais e você está organizando. E aí em maio, deixa passar em junho, fique até maio. Você não vai me deixar na mão agora. Eu disse: não, assim eu fico até maio. Aí beleza, quando eu estava até maio, né? Aqui tinha uma grande empresa, não sei se todo mundo lembra, uma empresa chamada Samasa, lembram da Samasa? É o novo, né? Sebastião Arraes Magazine S.A., né? Samasa, era uma loja, era um magazine. E um dos donos, um dos sócios do majoritário, que era o Sebastião, era o Adali Arraes, que era diretor da CDL e diretor do sindicato.
E aí eu ia descendo no sindicato, após uma reunião à noite, sempre tinha uma reunião uma vez por semana à noite, e eu ia descendo, então o Adali me questionou: Eduardo, você vai sair do sindicato? Eu disse: vou. E você vai para onde? Eu vou cuidar só da Gomes de Matos. Aí ele: da Gomes de Matos? Você não vai não, cara. Eu digo: eu vou, Adali. Não, você não vai não. Eu digo: eu vou. Por que eu não vou? Porque você não vai. Eu digo: eu vou. Aí: por que eu não vou? Ele disse: porque você vai para a CDL. Aí eu: para a CDL? Ele disse: você vai ser executivo da CDL, superintendente da CDL. Eu digo: não, eu vou não. Não, está tudo esquematizado. Eu estou com o meu escritório montado, vou para Gomes de Matos. Ele: não, você vai para a CDL. Eu digo: mas por que eu vou para a CDL? Aí ele disse: porque você lá vai ganhar 30 salários mínimos. Aí eu disse assim: eu vou falar com minha mulher. Eu vou falar com minha mulher. Aí eu falei com minha mulher, ela disse: não, vá. Vá. Aí fui para a CDL. E aí, com uns 4 meses de CDL, um grande amigo meu chamado Valmar Miranda, que era o presidente da CDL na época, dono da Discom, chegou e disse assim: Eduardo, tu vai ter que escolher. Ou tu é executivo da CDL, ou tu é consultor do Grupo Pão de Açúcar. Porque eu preciso de você à noite, preciso que você me represente numa reunião, você não pode ficar no Pão de Açúcar, não sabe da mesma coisa. Então, você toma uma decisão, pense e depois me dê uma resposta. Só uma está tomada. E o que é? Eu amo ser consultor, cara. Eu amo, de paixão, eu amo ser consultor. Mas você tem certeza que você vai deixar o seu emprego? Vou. Eu tenho um cliente, que é o Pão de Açúcar. Né? Então, eu acredito realmente nisso. O que define o ser humano é o amor. Nós estamos na vida para ser amados, amar e ser amados. Né? Só existe esse motivo: amar e amar. Amar a sua esposa, amar seus filhos, né? Amar a sua família, amar a sua empresa, amar o seu trabalho. Então, nada vale a pena que não é feito com amor. Então, a gente coloca justamente essa dica. Quando amamos o que fazemos, tudo que produzimos tem a característica da excelência. O seu papel como líder é instilar o amor na sua empresa. Melhores líderes fazem um mundo melhor, é isso que eu acredito. O líder leva as pessoas para um lugar melhor. Meu conselho: o líder tem que ter coragem para isso. Temos que eliminar o medo de sentir emoções dentro das empresas. O único sentimento permitido hoje é a raiva. As empresas estimulam muito a raiva, né? Estimulam tudo da punição. É errado. O sentimento que devemos valorizar é o amor. Você já ouviu alguém dizer que não me aprecie mais? Não, você gosta de mim já demais. Já é o suficiente? Não, porque todo mundo quer amar e ser amado. Então a gente precisa amar. Eu acredito no amor. Então o amor é a coisa mais importante da vida. Porque a gente leva o amor que a gente tem na vida, que é as pessoas que nós amamos. Então eu amo a minha vida, eu amo, né? A Fernanda aí, domingo a gente estava na casa do pai dela, e eu disse: bora, Fernanda, vamos, porque eu quero ir para casa e antes quero passar lá no Monte Carlo. Ela: para quê? Eu digo: para comprar 2 carioquinhas, passar manteiga, assar no carioquinha e comer molhando assim dentro da xícara, assim. Você entendeu? O pão assim dentro da xícara, assim, o carioquinha dentro do café com leite. Cara, não existe corpo melhor que aquilo, não. Né? Então, você amar as pequenas coisas na vida, amar realmente, dar de amor mesmo, amor. Né? Então, a gente estimula isso dentro da Gomes de Matos, quem os associados que estão aqui da Gomes de Matos percebem isso, nós estimulamos isso nos nossos clientes, porque é o sentimento que deve ser cultivado, é amor, não raiva. Por exemplo, eu choro, né? Eu choro, todo mundo da Gomes de Matos sabe que eu choro. Os meus 2 filhos aqui presentes, a Camila e o Dudu, quando a gente era pequeno, eu sou chorão, minha mulher também é chorão. Aí eles ficavam apostando: quem chora primeiro, o papai ou a mamãe? Eu acho que as expressões você tem que dizer. Então, por exemplo, minha secretária que trabalha comigo há 22 anos, quando eu entro na empresa, ela olha e diz assim: o senhor está chateado, não está? O senhor está chateado com o quê, senhor Eduardo? Ela já me conhece pelo meu olhar, pelo meu semblante, né? Que a gente já convive há muitos anos junto. Então, é o amor, é ser você mesmo. Eu acho que as empresas você não precisa mascarar e ser uma pessoa que você não é. Você tem que ser você mesmo. E como é muito bom a gente trabalhar na empresa, que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente não precisa estar fingindo que é outra pessoa, usando uma máscara diferente. Isso se fala também do amor. Amar as pessoas, né? Amar as pessoas. Eu amo as pessoas, então tem que ter amor. Então, essa é a dica que eu digo, que eu dou. Ame as pessoas. Paixão por crescimento, né? Tenha paixão. A paixão não passa, viu? Nós temos 32 anos de casado, eu ainda sou apaixonado por ela, ela por mim, e eu digo que no dia que ela não for, me avise, né? Para a gente acabar, né? Mas tem que ter paixão. Essa paixão, paixão é passageira, não. Paixão, se verdadeira paixão, dura a vida toda. Eduardo, caminhando aqui para as últimas perguntas, se você pudesse eleger a melhor dica deste livro, qual a dica que você Essa pergunta é difícil, hein? Eu queria todas, né? Eu
Fica... Leia o livro. Escolha a sua, né, velho? Escolha a sua. Mas, assim, é muito difícil para mim dizer, eu acho essa melhor, porque eu tenho um hábito que eu recomendo que todo mundo adquira esse hábito, né? Isso reforça muito quem nós somos, né? Que é de ler a Bíblia todo dia, né? Então, todo dia eu leio a Bíblia. Tem dia que você lê um salmo, uma passagem, você diz assim, puxa, foi feito para mim isso aqui hoje. Como é que pode? Deus está me dizendo isso para mim, né? Aquela parte que eu escolhi é especificamente para mim. Então, isso acontece às vezes na Bíblia, né? Não quero ter essa pretensão, mas pode ser que uma dica lá você se identifique mais. Puxa, essa dica aqui era que eu estava precisando para melhorar a minha prática de gestão, minha prática de liderança ou a minha carreira. Então fica difícil às vezes você escolher, né? Isso é tão bom, gente, tão bom, que hoje eu peguei um Uber, né? Meu carro estava na revisão, peguei um Uber, e aí o cara começou a falar, e ele falar em humildade, né? Que eu comecei a conversar com ele. Ele disse assim, doutor, o senhor acredita que tem passageiro que entra aqui não me dá nem bom dia às vezes? Eu disse, cara, mas todo mundo tem que ser humilde, você é igual a mim, todos nós conversamos e trocamos ideias e tal. E aí ele foi começar a falar de humildade, foi começar a falar da Bíblia, foi começar a falar de alguns exemplos de pessoas que não eram humildes e que perderam tudo, né? E onde foi o orgulho, né? Para onde foi, vamos dizer assim, você achar que aquela pessoa é menos do que você. Então eu acredito muito na humildade. Eu acredito que as pessoas são iguais, né? Que não é mais conhecimento, mais dinheiro que torna uma pessoa diferente da outra, né? Que todos nós somos seres humanos que amamos e queremos ser amados. Então a dica do livro é levar o livro e escolher a sua melhor dica, né? Bom, Eduardo, agradecer a sua presença, a presença de todos na realidade. Parabéns ao livro, né? A gente que trabalha diretamente com você se inspira todos os dias com a forma que você conduz o negócio, né? Que você sempre fala, o negócio que é nosso, né? Então, acredito que, de fato, você disse que foi modesta, que não é um gênio sem lâmpada, mas eu tenho suspeitas A culpa é da Meg, ela tá ali, ó. Foi ela que propôs esse título aí. Em não dizer que ele é o gênio sem lâmpada sim. A gente queria abrir um espaço agora para perguntas de vocês, né, que queiram saber mais curiosidades sobre o livro, quem já teve a oportunidade de já ter adquirido e ter passado algumas páginas, né, queira fazer alguma pergunta. Sempre quem começa é o Fábio Timbaúba. É o primeiro a chegar. Estamos sempre juntos, né, Fábio? Perguntas? Não, senhores e senhoras? Bom, então agradecendo a todos pela presença. Aqui fora, no nosso estande, em frente à saída aqui do auditório, nós temos um caixa e o Eduardo vai agora, gentilmente, autografar os livros que já foram adquiridos no espaço de autógrafos ali no salão principal com o coquetel para recepcionar vocês. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.